Olá, hoje é o dia 29 de outubro. Vocês devem estar ouvindo o vizinho na sua máquina cortando sei lá o que. Eu acho que não deve ser a mulher não, deve ser lenha, qualquer coisa assim. Muito bem, mas nós vamos adiante aqui. Nós estamos aqui ao ar livre, é sábado à tarde, são 15 horas e 30 minutos, passando um pouco disso, 15 horas e 35 minutos, né? E nós vamos fazer o nosso estudo aqui da lição sobre sangue inocente, a lição número 8, desse quarto trimestre de 2016, né? Que tem 14 lições. Eu fico tendo pena do Jó, né? Justo com ele, 14 lições. É uma semana a mais para o sofrimento dele, né? Pois é, mas temos que estudar essa lição, sangue inocente. Santíssimo Deus que estás nos céus, te pedimos agora que tu nos abençoes esse estudo e que estejas conosco para que possamos aprender mais coisas a respeito desse importantíssimo assunto e que possamos crescer espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu creio que vou mudar de posição, né? Porque o barulho deve estar gravando bem forte. Eu estou vendo ali pela mostrador aí, que quando liga aquele barulho ali está fazendo interferência. Então vou mudar de posição. Começamos num lugar e vamos terminar no outro. Pronto. Nosso estúdio aqui é bem grande. Tem opção para tudo. E ainda não usei todas as opções. Pois bem, então vamos estudar aqui o caso de Jó no sangue inocente. Me chamou muita atenção aqui a introdução do assunto aqui de sábado à tarde, né? Cujo verso é de Hebreus 11, versículo 1. O verso é o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu fui pesquisar a respeito dessa questão de sangue inocente. Tem muita coisa que daria para falar aqui, temos que selecionar, é lógico. Mas, por exemplo, eu fui ver a questão aí das doenças raras. São doenças que afetam 65 pessoas, mais ou menos, a cada 100 mil pessoas. 65 ou menos, né? Quando é mais que isso, então já não é mais doença rara. Existem tantas doenças raras que no conjunto delas afetam uma multidão enorme de pessoas. Então daí já também deixa de ser algo raro, né? Ou seja, existe uma quantidade muito grande de doenças raras. Então, por exemplo, tem um caso aqui que é horrível de ver, eu fui ver na internet, não dá nem para olhar aquilo. É o homem-árvore, né? Coisa triste, né? Como fica totalmente deformado isso, que coisa triste. Eu não sei que tipo de úlcera, que tipo de doença Jó teve, né? Fico sempre imaginando, não sei porquê, não li em parte alguma, mas fico sempre imaginando que a primeira praga serão as úlceras de Jó. É só uma imaginação, não é nada mais que isso. Mas tem outra doença, por exemplo, que é bastante rara, mas que já vi casos assim por aqui, que é a osteogênese imperfeita, né? Que chamam de ossos de vidro. Por quase nada quebra os ossos. Essas pessoas também não vivem muito tempo, mas está sempre a qualquer coisinha quebrando o osso. Que coisa mais triste, né? Criança que não pode se bater, nada para pegar, é difícil, né? Bom, então, o pecado criou uma condição tal de injustiça aqui na Terra, que aqui nada é proporcional. Tem muitos que são pessoas más, que não prestam, que a vida lhes vai bem. Também tem muitos que são pessoas boas e que sofrem demais, né? Sofrem por doenças, sofrem porque um amigo criou problemas, sofrem porque tem filhos com problemas, porque tem filhos maus, ou porque tem filhos com doença. Tem tantas motivações para sofrimento que a gente, às vezes, há muitos, comigo não acontece felizmente, mas pode acontecer com alguém que esteja me ouvindo,
que a muitos acontece, perguntam assim, mas onde está Deus que deixa tanto sofrimento? Essa é uma questão que nós devemos procurar entender melhor nesse caso de Jó. A questão é simples de entender, mas não simples de aceitar. É o seguinte, nós estamos em meio ao pecado, e o pecado não é justo. E o ambiente, o contexto do pecado não é um ambiente proporcional, não é justo. Alguém que faz muita coisa errada pode estar indo bem na vida, inclusive vivendo feliz, inclusive tendo filhos de bem, enriquecendo e tudo. Outros que roubam, assaltam, lava-jato, etc. e tal, lá e vão bem, né? Então, esse é um lugar injusto. O pecado não cria condições justas, não cria, né? Tá, mas por que Deus permite isso? Simples também. Porque existe o livre-arbítrio. Cada um escolhe o seu caminho e colhe as suas consequências, né? Eu, por exemplo, tenho minhas consequências. Tenho um zumbido no ouvido que é perpétuo. Me incomoda. Estou até agora, que me lembrei dele, estou ouvindo ele. Tem um joanete, tem um pé chato, tem outros defeitos. Esses me acompanham sempre. Não são, eu nem fico triste porque eles estão aí. Que é pouca coisa. É pouca coisa. Quem dera todos tivessem só isso e que não tivesse mais nada. Seria uma maravilha esse mundo, né? Outros têm mais problemas. Alguns faltam a perna, porque perderam, porque nasceram assim, porque, enfim, tiveram que amputar, etc. E tantas coisas, né? Mas eu tenho razões para crer, eu creio que vocês também devem ter razões para crer, que o sofrimento de Jó foi pior do que todas as mazelas, todos os problemas, dificuldades, tristezas que são possíveis sobre as pessoas hoje no mundo. Eu acredito que foi pior. Então, o Jó protestou aqui, né? Jó estava dizendo, mas não é justo o que está acontecendo comigo. Deus não estava punindo Jó. Deus não estava castigando Jó, mas não era justo. Porque estava ali uma perplexidade, não era justo. Jó estava argumentando aqui que estava sofrendo extremamente e era fiel a Deus. Ele sabia que ele era fiel. Mas os seus companheiros estavam dizendo ali, os companheiros se tornam ali, os companheiros dele que foram lá, estavam dizendo ali, mas tu pecou, tem que ser isso. Vamos fazer um breve retrospectiva do relato da cultura daquela época, né? Então nós vamos voltar aos tempos do dilúvio, que não era muito tempo antes da vida de Jó, né? Jó devia ter vivido em torno de 200 anos, pouco menos, pouco mais. Então Jó devia ter nascido bem antes, um pouco antes de Abraão, né? No dilúvio, após o dilúvio, as pessoas se restabeleceram, começaram de novo a se procriar, etc. E lá pelas tantas, sim, aconteceu um nascimento que não devia ter acontecido nesse mundo, que foi o tal do Nimrod. Nimrod foi um grande caçador num tempo em que caçadores eram muito prestigiados, né? Porque, enfim, eles defendiam as aldeias. Então, havia muita gente naquela época, né? Poucas aldeias, né? E ele, mais um grupo, se tornaram valentes, né? Para enfrentar as feras naquele tempo tinha que ser valente. Portanto, também se tornaram líderes. E assim lhes cresceu a ambição e se tornaram imperador. Ele se tornou imperador, tipo, muita gente, né? Mas se tornou imperador e fundou cidades, vamos dizer, aldeias. E se botou a construir uma pirâmide. E naquele tempo eles falavam todos a mesma língua. Ele criou um exército, um grupo de capangas que caçavam com ele. E com esse grupo ele impunha a sua ordem, o respeito a ele, etc. E não contente com isso, ele queria mais poder ainda. Aí ele inventou, o grupo dele lá, inventaram a idolatria, né? E a adoração aos astros. E a astrologia vem daquela época. Então, para adorar os astros, resolveram construir uma torre bem alta para ir se aproximando dos astros. E muitas outras coisas. A torre era um instrumento de adoração. Era um tipo de um templo, né? Em cima de muitas torres que foram construídas depois, principalmente no Egito e também naquela região lá, que não foi a única torre construída. Sim, a primeira. Em muitas delas havia um pequeno templo em cima, né?
para adoração aos astros. Eles se aproximavam dos deuses dele. Naquela época vem a adoração ao sol. Né? Babilônia, adoração ao sol, até hoje o dia do sol é o dia da adoração que se originou lá no templo de Nimrod. Bom, eles inventaram uma coisa, vamos chegar no ponto agora, eles inventaram uma coisa assim, que ai daquele que não adorasse os astros, ai daquele que não respeitasse Nimrod, ai daquele, etc e tal lá, que seria castigado. Então dali que vem a ideia de castigo imediato, castigo em vida, castigo, pecou, levou castigo. Né? Tipo assim, se o povo não obedecesse o rei, obedecesse o Nimrod, obedecesse o imperador, o líder lá, etc, e os deuses, etc, não dava safra. Não dava chuva, essas coisas assim, né? Então, dali, essa ideia aqui que eles estão sofrendo aqui, pensando que Deus é um castigador imediato, é confusão daquela idolatria que isso impregnou, assim como muitas coisas da cultura nossa nos impregna hoje ainda dentro da nossa igreja, né? Tem muitos problemas. Então, o próprio Jó acreditava nisso, e Jó estava dizendo assim, mas não é justo que eu esteja sendo castigado tanto, porque eu não fiz tanta maldade assim. Claro que ele se via como pecador, mas a ideia é que aquele que era muito pecador é que era castigado. Os médios ou pequenos pecadores, não, eles não eram castigados. Bom, isso é que atormentou Jó, né? Porque Jó disse, mas onde que eu estou sendo, por que, Senhor Deus, eu estou sendo castigado, né? Então Jó protestava dessa maneira, né? Se ele fosse grande pecador, teria que ter, se de fato ele fosse um grande pecador, passaria desapercebido, porque daí Satanás não o teria acusado, né? Satanás já certamente, eu acredito assim, não está escrito isso, certamente vinha falando entre os seus anjos, etc e tal, por causa do Jó. Jó era fiel, então ele era o alvo principal das suas preocupações, né? Assim como a igreja de Cristo, hoje a igreja do Adventista Sétimo Dia, é uma igreja verdadeira, é a igreja verdadeira, ela é o alvo de Satanás. Isso é lógico. Muitas coisas acontecem dentro dessa igreja, coisas ruins acontecem dentro dessa igreja, porque ela é a verdadeira. Mas é por isso que eu não saio dessa igreja, nem você deve sair da igreja, né? Essa foi a questão básica. Eu resumi assim meio rapidamente, porque poderia falar muito mais coisa a respeito dessa questão cultural e a questão de paradigma também, né? Bom, então, o tamanho do castigo, né? A questão do sangue inocente. Todos nascemos pecadores e todos vamos morrer. E também, para não morrer a morte eterna, todos carecemos do perdão de Cristo, né? Bom, a provação de Jó não era exatamente não era um castigo, né? Era uma provação da fidelidade de Jó, da sua integridade, né? Então essa aprovação ela foi aparentemente exagerada, porém também não foi, porque Coríntios diz assim, que ninguém será provado além da sua capacidade de suportar. Logo, Jó foi provado na sua capacidade de suportar, que era muito grande. Então, nesse aspecto, não foi exagerado, porque Jó aguentou. Eu não aguentaria, tenho certeza disso, ou o mesmo castigo de Jó. Porém, nesse caso, eu também não serei castigado até esse nível, porque daí, do ponto de vista celeste, não seria justo, né? Mas do ponto de vista terrestre, é uma coisa difícil de entender, né? Então, essa é uma questão complicada, de sangue inocente. Quanta gente hoje sofre por causa de outros, né? Agora faz poucos dias, foi essa semana mesmo, os parentes da esposa do meu irmão estavam viajando, estavam voltando de viagem, faltava ainda poucos quilômetros, bem poucos quilômetros para chegar em casa, um caminhão desgovernado tombou por cima do carro deles, matou 3 da mesma família. Outros 2 escaparam, um escapou grave, mas já está fora de perigo. Isso é sangue inocente. O que aqueles 3 fizeram para que aquele caminhão caísse em cima? Nada. Mas aconteceu, nós estamos num mundo em que essas coisas acontecem. Esse não é um mundo justo, esse aqui não é o céu, esse aqui não é o jardim do Éden, esse aqui é o mundo de pecado. Aqui é assim, né? Aqui as coisas são desproporcionais, tanto para o bem como para o mal.
É desproporcional que alguém que é mau, etc., viva tão bem. É desproporcional de que alguém é bom que viva tão mal. É assim que funciona, né? Então os destinos são injustos. Aqui não é justo. Aqui é um lugar de sofrimento. Né? Todos os homens nascidos de mulher são pecadores, injustos e corruptos. Aqui é um lugar de corrupção. Antes do dilúvio, o dilúvio veio por dois motivos, porque eram corruptos e porque eram violentos. E hoje nós estamos nessa mesma situação. E Jó era depois do dilúvio, então imagina como devia ser a situação antes do dilúvio. Então, não melhor do que hoje, nossos dias, né? De tanta corrupção que tem, que se nós usássemos o dinheiro desviado de tudo que é lugar do mundo, poderíamos resolver o problema da pobreza e o problema da educação e da saúde. Teríamos tudo isso em excelente qualidade, né? Aqui na parte de quarta-feira, aqui tem um verso assim que me ajuda muito, me auxilia muito. E diz assim, está em Mateus 6, versículo 34. Né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, basta cada dia o seu mal. Eu já tive depressão. Não é aquela depressão de quem não quer viver, depressão de quem quer dormir só. Né? Então chega ali pelas 7 horas, 6h30, 7 horas da tarde, só dá vontade de dormir. Né? Era ruim para dar aula, porque durante a aula até não dava tanta vontade, mas eu estava sempre meio desligado. E foi descoberto que a depressão, nem via, nem percebia isso, foi curado. Né? E era por causa veio se desenvolveu por causa das minhas preocupações lá no adiante. Né? Como é que vai ser, como é que eu tenho que fazer hoje por causa do futuro? Depois disso, esse verso aqui está sendo meu santo remédio. Né? Está sendo o santo remédio. Eu não estou mais tomando o medicamento para contra a depressão, não precisa mais. Mas esse aqui está sendo o medicamento. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã. Basta cada dia o seu mal. Eu vivo o dia de hoje. Claro que eu projeto o dia da manhã, mas eu não me preocupo com o dia da manhã. Eu tenho meus planos para daqui mais de um ano, até mais ainda. Né? Eu tenho planos para quando for me aposentar de vez, definitivo, já sei, já imagino o que eu vou fazer. Mas não me preocupo. Amanhã eu vou resolver. E Deus está com a gente nesses casos. Eu vou ler aqui um trecho de Ellen White, que está no livro, deixa eu ver qual é o livro, O Maior Discurso de Cristo, né, lá entre a página 99 e a página 100. Eu vou ler um trecho aqui, que é a respeito disso que acabamos de ler, aqui em Mateus 6,34. Né? Então diz assim, ó, quando a gente se preocupa com o dia da manhã, diz ela assim, quando tomamos em nossas mãos o manejo das coisas com que temos de lidar, e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, isso que eu fazia, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu e estamos a levá-lo sem sua ajuda. Entenderam? Estamos a levá-lo, esse fardo, sem sua ajuda. Porque é Ele que quer providenciar as coisas para amanhã. Estamos tomando sobre nós mesmos a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos, na verdade, assim em seu lugar. Podemos bem ter ansiedade e antecipar perigos e perdas, pois isso é certo sobreviver-nos. Mas quando deveras acreditamos que Deus nos ama e nos quer fazer bem, cessamos de afligir-nos a respeito do futuro, confiaremos em Deus e assim como uma criança confia em seu amoroso Pai. Então desaparecerão nossas turbações e tormentos, pois a nossa vontade fundir-se-á com a vontade de Deus. Depois, mais adiante, né, no final dessa parte, diz assim, na página 100 do livro Maior Discurso de Cristo. Se buscardes o Senhor e vos converterdes cada dia, se por vossa própria escolha espiritual fordes livres e felizes em Deus, se com satisfeito consentimento do coração a seu gracioso convite e vierdes e tomardes o jugo de Cristo, o jugo da obediência, da servidão e do serviço, escutem bem, todas as vossas murmurações emudecerão, remover-se-ão todas as vossas dificuldades, todos os desconcertantes problemas que ora vos defrontam se resolverão. Os problemas se resolverão. Quem vai resolver? Ele vai resolver. Não é que os problemas se resolvem, Ele trata de resolver. Então eu estou aqui, por exemplo, ilustrando como Deus está conosco todos os dias. Né? Agora, foi uma semana anterior, eu fui viajar para uma outra cidade. E peguei o ônibus até uma cidade, depois outro ônibus até outra cidade. E era um ônibus executivo,
Saiu às 6h30 da manhã, né? Estava clareando. E o motorista entrou, depois que todo mundo estava dentro, entrou ali, se apresentou e disse: eu vou conduzi-los até tal e tal cidade, etc. E depois ele tomou seu posto e foi em direção contrária. Nós tínhamos orado em casa, minha esposa e eu, né, que cuidasse dessa viagem, etc. E eu nunca abro a cortina do ônibus. Fica assim, um ônibus executivo, né? Tipo leito, assim, a gente deita ali dentro. E naquele dia eu resolvi abrir a cortina para dar uma olhada lá para fora. E aí que eu percebi, ninguém mais percebeu dos outros passageiros, que eu percebi que ele estava passando numa lombada eletrônica que estava piscando. E que estava indo, obviamente, no sentido contrário. Comecei a prestar atenção. Eu pensei, ele vai entrar na rótula mais adiante para a esquerda e vai... Mas por que vai fazer uma volta dessas? Ele passou reto. Daí alguma coisa me dizia, mas ele está indo para o lado errado. Você vai perder a conexão lá adiante. Eu fui lá falar com ele. Desculpe, motorista, mas o senhor está indo para onde? O senhor está indo para... Não está indo para aquela cidade, está indo para outra. É mesmo. O motorista, ele estava acostumado a... Ele era de outra rota. Ele estava acostumado a chegar naquela nossa rodoviária aqui e ir na direção para onde ele foi. Ele ligou o automático e foi na direção errada. Daí, mais adiante, ele fez a volta e deu tudo certo. Perdemos o quê? 2, 3 minutos só, nada. Isso não é perda. Mas ele agradeceu tanto, né? Irmão, se eu não tivesse ido, eu teria perdido a conexão, porque sei lá para onde ele iria. Ele nem se deu mais conta. Estava indo como se fosse na outra linha que ele fazia normalmente. Pois bem, os outros todos iam chegar atrasado também, né? E como é que foi que eu descobri isso? É porque eu abri a janelinha. Mas por que eu abri a janelinha? Porque nós tínhamos feito uma oração para Deus conduzir. Daí eu fiz outra oração e agradeci a Deus, dizendo: eu agora estou vendo que tu estás aqui. Uma pequena coisa. Pequena coisa. Abri a janela. Fui avisar o motorista, tudo isso facultou que o erro não acontecesse. Que o motorista também não andasse à toa. Quem sabe ele fosse repreendido, sei lá o que mais. No fim, tudo deu certo. Por quê? Fatos que não se veem, Deus está conosco. Você também deve ter muitos desses fatos aqui. Jó não via os fatos. Jó não conseguia ver, porque ele não sabia. Os amigos de Jó também não sabiam, não conheciam. A cultura deles enganou eles. A cultura deles fez que eles entendessem errado a Deus. Nós também temos que ter muito cuidado para não entendermos errado nosso Deus. Porque ele não é muitas vezes aquilo que nós pensamos. Como, por exemplo, quando caíram as Torres Gêmeas, muitos perguntavam: onde estava Deus? Essa não é a questão. Esse é o mundo injusto, esse é o mundo de pecado. Imagina, só para concluir, imagina só se Deus impedisse que todos os males acontecessem aqui, né? Satanás seria o grande triunfante, porque tudo com Satanás ia dar certo. Ele ia dizer: eu que estou fazendo isso, né? Exatamente. Então tem que deixar acontecer conforme é o normal do contexto de pecado. Infelizmente, é muito sofrido, mas felizmente temos as promessas e conhecemos quais são elas. Santíssimo Senhor Deus, esteja conosco no estudo desta lição, para que possamos entender melhor a natureza de Deus, a nossa natureza e o contexto de pecado em que nós estamos vivendo, que é um contexto injusto. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.